Jerusalém, Jerusalém, é a terra do nosso Deus, a cidade do grande rei. E nós estamos aí com esse propósito, esse projeto maravilhoso para o mês de julho. Isso mesmo, no mês de julho estaremos, em nome do Senhor, se até lá Jesus não voltar, estaremos viajando para Israel. Mas eu estou precisando aí que você tem que apressar os seus passos para estar conosco. As vagas são limitadas e nós queremos você para ser impactado ali nas terras de Israel. Meu querido, se você deseja fazer esta viagem, dê um passo de fé. Pode ter certeza absoluta que está dentro da vontade perfeita e beneplácita de Deus. Vai ser no mês de julho e você vai até a Tropical Turismo, que está ali na Rua 1, número 170, e ali você vai se programar de maneira tranquila junto aos irmãos e já deixar o seu nome e a sua vaga reservada. Se você quiser maiores informações, então ligue lá, 32 24 99 92. 3224 9998. 3224 9998. Muito bem, deixa-me ler o texto novamente. Impressionante porque nos fala de oração e nos fala de oração que faz a diferença. Olha o que diz o texto. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. Quem estava voltando? Jesus. Ele teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo, olha que não deixou nada de fora, e tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amados, queridos irmãos, ouvintes, nós estamos vendo o Senhor nos ensinar aqui sobre a oração que faz a diferença. Por que a oração que faz a diferença? Tudo que pedirdes em oração, crendo, é aquele que crê, aí haverá de receber. Tudo que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Essa é a oração que faz a diferença. Vivemos em dias complicados, difíceis, muitas lutas, adversidades. Parece que o vento sempre está soprando ao contrário. Adentramos ao novo ciclo de dias, o ano 2020. Perspectivas, preocupações, tantas coisas acontecendo. E nós sabemos, querido, que este é o tempo de clamar. Clamar entre o pórtico e o altar e pedir: Senhor, salva o teu povo. É tempo de buscar a presença de Deus, se encher da presença do Senhor e colocar aos pés do nosso Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele nos fez uma promessa maravilhosa e Deus não falha, Deus é fiel. E a promessa que Deus fez a mim e a você é esta, que nós devemos colocar tudo aos pés dele, porque Ele é que tem cuidado de nossas vidas. Eu gostaria muito que você prestasse atenção sobre
a oração que faz a diferença. Porque muitas vezes oramos coletivamente, às vezes oramos sozinhos, mas parece que a nossa oração não está fazendo muita diferença. Por que será? Sabe por quê, querido? Vou te mostrar. Primeiro, a oração, querido. Esta oração que faz a diferença é a oração movida, muitas vezes pelas incertezas, movida aí pelas perplexidades, a oração movida até pela nossa insegurança e mormente, pela tristeza do opróbrio e muitas vezes da própria miséria. Temos base bíblica para isso, pastor? Sim, nós temos. Esta é a oração que faz a diferença. Muitas vezes, movidos pelas nossas incertezas, movidos pela nossa perplexidade, pela insegurança e até pela tristeza do opróbrio e da miséria. Isso nos leva a clamar ao Senhor. Nós temos um exemplo magnífico de Neemias. Aqui no capítulo, logo no capítulo 1, diz o seguinte: as palavras de Neemias, filho de Racalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Eu perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca também de Jerusalém, como eles estavam. E eles disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém, Neemias, fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, olha o que diz e o que fez Neemias. Ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Ele orava e dizia: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Esta é a oração que faz a diferença. É aquela oração que, na verdade, ela é movida pela sensibilidade do próprio Espírito em nossas vidas, ao contemplarmos muitas vezes as incertezas, as perplexidades, a insegurança, a tristeza por causa do opróbrio, da miséria, por circunstâncias terríveis e adversas. Neemias perguntou pelos seus irmãos, por Jerusalém. Ele estava em Suzã, na Mesopotâmia, exilado ali. E foi dito a eles que os que restaram estavam em miséria e desprezo, os muros de Jerusalém fendidos, as portas queimadas. Significa opróbrio e miséria. E a sensibilidade de Neemias o levou então a chorar, a lamentar e a orar ao Deus Todo-Poderoso. Esta é a oração que faz a diferença. A oração movida pela sensibilidade. A oração que nos leva à presença daquele que pode todas as coisas. E aquele
que nos ouve e aquele que nos dá a devida resposta que nós precisamos. É aquele que ouve, aquele que sente, aquele que atende os clamores. Esta é a oração que faz a diferença, meu querido. Você tem que ser movido primeiro pela sensibilidade da situação adversa que estás vivendo. E tem que deixar que essa sensibilidade te leve à presença do Deus vivo. E ali faça com que você derrame o seu coração na sua presença. Esta é a oração que faz a diferença. Mas existe uma outra coisa. Em segundo lugar, esta oração vai fazer a diferença. Sabe qual é? Aquela oração movida pelo desejo de gerar para a glória de Deus, tudo para a glória de Deus. Isso aqui, eu fico maravilhado ao ler esse texto aqui em 1 Samuel, onde nós encontramos uma mulher vivendo um opróbrio enorme, porque não podia gerar filhos ao seu marido, descendência ao seu marido. O nome dela era Ana. Ele tinha uma outra chamada Penina, essa lhe dava filho, mas ele amava a Ana. E Ana ia à presença de Deus e clamava a Deus para remover o seu opróbrio. Mas ela o fazia para que Penina não mais a irritasse, que ela não fosse mais humilhada por Penina. O propósito dela não era aquele propósito que Deus havia já estabelecido, até que chega um momento em que Ana faz a oração que faz a diferença. Não se ouve voz, apenas o mover dos seus lábios e o derramar da sua alma. Ela ora a Deus e, movida pelo desejo de ser livre daquele opróbrio e gerar filhos para o seu marido, ela então propõe no coração gerar este filho para a glória de Deus. Toda nossa oração, querido, tem que ser para a glória de Deus. Mesmo que você clame a Deus em seu favor alguma coisa, uma necessidade urgente, mas faça isso para a glória de Deus. Responda-me, Senhor, para a tua glória. Responda-me, Senhor, para que eu testifique da tua glória, do teu poder, da tua soberania. Primeiro de tudo, esta oração que faz a diferença, ela tem que ser para a glória de Deus. A resposta é para a glória de Deus. É óbvio que o beneficiado seremos nós, mas o nome do Senhor é que tem que ser glorificado. Quando Ana propõe no coração gerar para a glória de Deus, Deus ouve a sua oração, remove o seu opróbrio e a partir daí Deus lhe dá mais filhos. Esta é a oração que faz a diferença, aquela que te leva a derramar a alma perante Deus e fazê-la para a glória do Senhor. É assim que você tem agido, querido. Em terceiro lugar, a oração que faz a diferença é aquela oração movida pela certeza da sua total impossibilidade. Essa é a oração que faz a diferença. É a oração aqui de Josafá, querido, que ele faz ao Deus Todo-Poderoso. No versículo 12 do capítulo 20 de 2 Crônicas, quando ele vê que vêm muitos, os moabitas, os filhos de Amon e também outros povos juntamente para atacá-los, somente os edomitas, ele ora ao Senhor e diz: ah, Deus nosso, porventura não os julgarás, porque em nós, Senhor, não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Não temos força para enfrentá-los. Não sabemos, Senhor, o que faremos.
porém os nossos olhos estão postos em Ti. Esta é a oração que faz a diferença. Não temos capacidade em nós mesmos, não temos força, Senhor, e nem sabemos, na verdade, como agir. Isto é, a oração movida pela certeza da total impossibilidade. A oração que nos coloca totalmente na dependência de Deus. É quando Josafá diz, porém os nossos olhos estão postos em Ti, focado em Deus, esperando a intervenção de Deus. Esta é a oração que faz a diferença. Movido pelas incertezas, pelas perplexidades, insegurança, pela tristeza, opróbrio, miséria, movido pelo desejo de gerar para a glória de Deus e movido pela certeza da total impossibilidade. Esta é a oração que faz a diferença. Vá à presença de Deus, querido, na total dependência dEle, com toda a perplexidade da sua alma por tudo o que está acontecendo, pelo opróbrio e talvez até a miséria que se aproxima, e faça uma oração para gerar glórias ao nosso Deus. Esta oração faz a diferença. Deus ouve e Deus opera. Que o Senhor nosso Deus esteja atento ao teu clamor, ao grito da tua alma, mas vá à presença dEle e faça como Ana, derrame a sua alma perante o Senhor. Vá à presença dEle com toda a sensibilidade que estava em Neemias. Vá à presença dEle com toda a sua fragilidade e impotência de Ana, mas faz gerar para a glória de Deus a sua oração. Até o nosso próximo encontro, querido. Se até lá Jesus não voltar.